Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer para vocês um bate-papo, uma resenha, não tão resenha assim, mas é o objetivo principal aqui, sobre Spawn, o agente do inferno, se eu não me engano assim que chamam ele no filme, né? E o que é o Spawn? O Spawn foi uma criação de Todd McFarlane lá no ano de 1992, onde ele, Todd McFarlane e outros membros da Marvel na época resolveram se juntar e abrir a sua própria editora. Acontece que esses membros que saíram da Marvel eram justamente os melhores que a Marvel tinha naquele momento. Então eram os que mais vendiam. Não dá para dizer que eram os melhores, assim, que tipo, as histórias de todos eles até hoje são aclamadas. Não, não é exatamente isso que eu quis dizer. Mas eram os que mais vendiam. Para vocês terem uma ideia, dois deles detinham as duas HQs mais vendidas da história até os dias de hoje. O Jim Lee e o Todd McFarlane, que é o criador do Spawn. Essa iniciativa que eles tomaram foi por luta pelos seus direitos, por assim dizer. Ao perceber que vários das artes autorais e vários dos produtos que eram produzidos, dos personagens criados por vários desenhistas, estavam sendo utilizados em cinema e outras mídias sem dar o devido crédito aos seus criadores, eles resolveram que precisava mudar alguma coisa. Então, para isso, eles criaram a própria editora, com a intenção de ser uma editora mais... Eles têm mais ou menos um molde semelhante a uma cooperativa, onde o criador do produto é seu detentor e ele simplesmente vai dar uma partezinha ali da sua criação para a editora servir como um guarda-chuva para a publicação dessa obra. Então, tendo isso como iniciativa, dentro da própria Image surgiram vários selos. Esses selos meio que não duraram muito tempo, mas era como se a Image fosse o grande guarda-chuva e embaixo disso tivesse várias microempresas, incluindo ali a empresa do Todd McFarlane, a empresa do Eric Larson, entre outros dos desenhistas ali da época, que a partir daí se tornaram desenhistas e roteiristas, né? Cada um deles acabou fazendo a sua obra por conta. Não teve tipo a junção de dois para criar uma obra, cada um teve uma obra, saindo aí diversas obras nessa época, como Wildcats, Youngblood, Savage Dragon, que a gente falou faz pouco no canal, também o próprio Spawn. O Spawn acabou sendo meio que o carro-chefe disso, se tornando a HQ independente mais vendida da história na época, para vocês terem uma ideia do quão grandiosa foi a inauguração da Image. Afinal de contas, eram os desenhistas mais vendidos na época. E o que é o Spawn? Agora que a gente entendeu um pouquinho de como surgiu a Image. Bem pouquinho, tá? Caso vocês queiram saber um pouco mais, eu aconselho para vocês uma série de vídeos que tem lá no Pipoca Nanquim falando sobre essa criação. O Spawn, ele é o Tenente Coronel Al Simmons. Ele faleceu em combate após uma coisa que ele simplesmente não lembra. E eu não li até o momento em que diz o que aconteceu. Mas ele era o Tenente Coronel, trabalhava para o governo e em certo ponto ele acabou se tornando mercenário para membros do governo. Então ele deixou de trabalhar diretamente para o governo e começou a trabalhar para alguns membros do governo, ou seja, começou a trabalhar para quem tinha dinheiro. Então ele aceitava ali, por exemplo, encomendas de assassinato, entre outras coisas. Isso é o que acabou levando ele à morte. Acredito eu, já que não está explicado ali, que inclusive ele foi traído pelo governo ou alguma coisa assim, e foi como ele morreu. Quando ele morreu, ele acabou fazendo um pacto com o que deve ser o próprio diabo, para que ele retornasse à vida para poder ter mais tempo com a sua esposa, que ele tanto amava. Acontece que ele morreu em 1987 e voltou à vida no ano de 1992, 5 anos depois. Quando ele voltou à vida sem saber o que ele era, sem entender a roupa que ele estava vestindo, ou até mesmo sem lembrar o porquê que ele tinha voltado à vida, as memórias dele vêm chegando aos poucos até que ele lembra de quem era a esposa dele e fica claro para ele que esse foi o motivo de ele retornar. Então ele vai atrás da esposa dele e descobre que ela está casada com o seu melhor amigo e agora ela tem uma filhinha e está com a vida estabilizada, está com a vida tranquila, o que deixa bem claro para ele que ele não tem o direito de se intrometer nisso. Apesar disso, ele ainda assim vai até ela, acaba tendo ali uma pequena crise, mas ele compreende, apesar de ser um pouco resistente a isso, ele compreende e parte para tentar entender o que ele é.
Essa é a premissa de Spawn. Ele tem muitos poderes, mas fica bem claro para ele que ele não deve usar esses poderes de forma descontrolada. Então ele começa a trabalhar mais ou menos como um super-herói. Não que ele haja ativamente para tal, mas sim ele reage às situações que vão ocorrendo com ele e com o mundo ao seu redor. Então apareceu lá um serial killer que ele já conhecia da época que ele era vivo, e ele decide que vai acabar com aquele serial killer porque simplesmente ele pode. Essa é a premissa de Spawn. E agora vamos aos fatos. Spawn foi lançado em 1996 aqui no Brasil, sendo a primeira revista da Image a chegar em banca. Após isso, nós tivemos diversas outras lançadas tanto pela Abril quanto pela Globo. E depois da época Abril e Globo nos quadrinhos, Spawn meio que ficou num limbo. Ele passou pela Pixel Magazine, sendo publicado poucas edições ali. Posteriormente acabou indo para uma outra editora que eu confesso para vocês que eu não lembro o nome. E atualmente ele caiu nas mãos da Panini, que é a maior editora, maior publisher de mangás e HQs aqui do Brasil. Então atualmente a gente tem meio que garantia de que Spawn finalmente vai ser publicado na íntegra. O Spawn ele vai do volume 1 ao 150 pela Abril. Na Pixel ele passa um pouquinho dos 150, eles meio que continuam de onde parou. Já na outra editora, que eu não lembro o nome, desculpa, mas com certeza alguém vai colocar aqui nos comentários, que é a mais recente, ele acabou ficando bem pouco tempo e teve ali um ou outro encadernado, mas pelo que eu entendi não tem uma ordem muito específica. Eu nem fui atrás desses encadernados porque realmente não me chamaram a atenção. E agora pela Panini ele vai sair em 2 formatos de uma vez só. Um começando do número 1, Spawn Origins, e o outro é o Spawn, que seria mais ou menos o Spawn moderno, o Spawn atual, que começa lá no número 296. O que acontece nesse número 296 antes de a gente voltar para o número 1? No número 296 tem meio que uma reconstrução do personagem. Ali existe uma espécie de recap, sabe? Onde é contado tudo o que aconteceu com o Spawn até os dias atuais, os dias da HQ 296. E, se eu não me engano é 296, tá? Posso estar falando o número errado. E isso faz com que muitas coisas sejam reescritas, transformando alguns detalhes do personagem e fazendo com que o personagem venha para os dias de hoje. Ou seja, o Spawn da número 1 que a gente conhece deixa de existir canonicamente, em teoria, né? E passa a ser o Spawn recontado da 296. Isso apaga tudo o que aconteceu até lá? Não, porque muita coisa que acontece ali permanece canônica e lá a gente só tem um recap mesmo, só é recontado, tipo um flashbackzinho, sabe? Então ainda assim vale a pena ler desde a número 1, até pra gente conhecer, né? Isso que é claro, se vocês gostam do personagem. E a partir dali existe todo um novo leque de coisas dentro do universo Spawn, incluindo um multiverso, incluindo outros personagens. Tem o retorno do Todd McFarlane na revista O Pistoleiro, que é um dos spin-offs que tem dentro do mundo de Spawn. Além, é claro, também de uma outra revista que é uma espécie de grupo de Spawns que atuam para resolver problemas que envolvem o multiverso. Tá, mas voltando lá no número 1, porque é isso que importa. A Spawn Origins vai compilar os números 1 ao 7 de Spawn, o que significa que teremos os primeiros 7 volumes que foram lançados lá pela Abril, novamente publicados. Vai ser um preço promocional para esse primeiro volume, nos próximos vai ser um pouco mais caro. Então, se pretende colecionar, já se prepara para depois gastar um pouquinho mais, tá? Spawn, a Abril fez uma coisa bem diferente do que ela vinha fazendo. Ao invés de ela simplesmente trazer o produto e transformar em uma outra coisa, que muitas vezes ela fazia e não fazia muito sentido, ela trouxe exatamente o mesmo molde da revista americana. Então, quando Spawn chegou nas bancas, com toda a certeza, o jovenzinho daquela época ficou maluco, porque ele tinha ali os formatinhos e de repente, bum, tava vendo uma revista em formato americano, grandona, com papel couché, com cores digitais e tudo mais, com um personagem muito adulto. Então, acabou fazendo com que o Spawn realmente fosse um baita de um sucesso na época. Mas Spawn é bom? Eu, como todo mundo sabe, que é... Todo mundo não, né? Exagero meu. Como todos os que acompanham o canal aí desde o começo sabem, não gosto das coisas feitas nos anos 90. Não gosto de tiro, porrada e bomba de graça. Eu gosto que tenha um contexto e, mais principalmente, eu gosto que tenha artes, no mínimo, aceitáveis.
E a maioria das artes dessa época, incluindo as artes da Image, eram muito ruins. Para mim. Talvez sejam boas para ti, mas para mim elas eram horríveis. Acontece que Spawn vai um pouco contra essa onda de artes ruins. Não estou dizendo que a arte é boa, porém, por algum motivo que eu não consigo entender, o Todd McFarlane desenhava o Spawn com um amor, um traço, uma precisão absurda. Mas o que ele desenhava ao seu entorno, incluindo principalmente os NPCs ali, os personagens secundários, é tudo estilo Image, tudo muito feio. Inclusive dá para ressaltar que boa parte do boom estilo Image ali da época se deu por conta da arte do próprio McFarlane. Ele foi com base na arte dele que tudo surgiu. Então dá para dizer que assim, ó, as cópias que a gente vê depois realmente não são tão boas se comparadas com a arte que deu origem a elas. Então, a arte não me incomodou em sua totalidade. O Spawn tem certos quadros dele que tu pensa assim, uau! Apesar de que eu devo dizer que as correntes do Spawn não são tão bonitas quanto são desenhadas as correntes do Shun de Andrômeda, no Cavaleiros do Zodíaco. Mas esse é assunto para outra hora. Então, realmente, a arte me conquistou. Outro detalhe. Essa HQ, ela é o resumo completo daquele meme da Peppa Pig. Eu gosto disso, é muito adulto. Em certos pontos eu posso dizer, inclusive, que a HQ é corajosa. Porque lá nos anos 90 não se tinha tanta liberdade, assim, tanta aceitabilidade para certos temas mais pesados. Era um pouquinho mais complicado de se falar sobre certos temas. E aqui a gente tem, por exemplo, um serial killer inspirado naquele palhaço, que nem quero lembrar o nome, que matou diversas crianças. Então, dá para se dizer que a coragem do McFarlane em colocar esse tipo de assunto foi muito boa, incluindo o respeito com que isso foi tratado. Porque eu acho que esse é o ponto mais complicado quando a gente fala sobre uma atrocidade. Precisamos tratá-la com tal respeito que não estamos manchando o nome das vítimas. Então eu acho que sim, foi muito bem tratado a forma com que ele mostrou esse tipo de coisa, incluindo outras diversas coisas que aparecem na HQ que ressaltam para coisas mais pesadas. Então a HQ é muito adulta. Até agora eu não estou entrando em nenhum spoiler, tá? Mas em seguida eu vou falar alguns. Outro detalhe que eu acho importante que enaltece a HQ é que nitidamente o Todd McFarlane leu Cavaleiro das Trevas e pensou: é daqui que eu vou tirar toda a referência que eu quero. Então, se vocês começarem a prestar um pouco mais de atenção ali nas coisas, vão perceber que a narrativa se assemelha muito com a de Cavaleiro das Trevas. E não confundam enredo com narrativa. Enredo é o que é contado, narrativa é como é contada. Então a narrativa ela realmente é bem fluida, trazendo ali aqueles momentos em que temos uma pausa para assistir a TV que está rolando naquele momento, em que os assuntos, as coisas que estão acontecendo na HQ são comentadas ali, não somente por um ponto de vista, mas por três. São três jornais diferentes que contam ali as coisas que estão acontecendo. E nesses jornais eu destaco mais uma ação corajosa. Temos um personagem gay ali, coisa que não era comum na época também. E ele é declaradamente gay e em nenhum momento eu senti que era um personagem estereotipado. Senti sim que ele era um personagem que atuava, que transformava a sua gesticulação e seu modo de falar em algo mais caricato por estar na TV, não por ser o personagem assim. Então, mais um ponto positivo. E com isso eu trago diversos pontos positivos, apesar de que, quando eu falo de narrativa, estou dando um ok. Quando eu falo de enredo, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Porque dentro do enredo nós temos ali o caminho pelo qual o caminho que o Spawn vai percorrer. E esse caminho não é tão coerente assim. Em muitos momentos, a falta de noção do que precisa ser feito do Spawn acaba sendo realmente um ponto assim, ok, agora ele vai ficar perdido e nós teremos vários questionamentos sobre isso. Só que acontece que o enredo não dá tempo para o Spawn ter esses questionamentos. Então a gente vê o Spawn perdido, meu Deus, eu não lembro de nada. 2 páginas depois, minha esposa se chama Wanda. Então é uma coisa que não tem esse tempo para maturar. Entendo que existe sim a coisa de, olha, são só 20 e poucas páginas, 30 e poucas páginas para contar cada capítulo. A gente precisa ter um capítulo com
um começo, meio e fim, para poder ser um produto vendável, né? Mas eu acredito que pudesse, nesse começo, tratar o Spawn mais como um monstro da semana, sabe? Algo do tipo, ele tá muito em dúvida sobre a Wanda ali, sobre o que ele precisa fazer, então ele aos poucos vai progredindo e nesse meio ele tem algo que se opõe a ele, obrigando ele a agir, e assim ele vai ter mais tempo para realmente para cozinhar as informações que a gente vai recebendo. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que já na segunda edição ele já encontra a esposa, já sabe de tudo e meio que fica por isso. Outra coisa que eu acho que poderia ser muito melhor, mas aí a gente percebe um pouco mais de o quanto o Todd McFarlane era desenhista e não roteirista, são os diálogos. Os diálogos realmente são muito ruins em geral. A gente percebe que quando se trata de narrativa, sobre contar coisas, ele se sai muito bem. Mas a partir do momento que os personagens estão conversando entre si, ele é muito verborrágico, ele não economiza palavras, ele se repete, ele acaba enfatizando coisas que não são necessárias e em certos momentos são diálogos que realmente não fazem nem sentido. Um dos momentos que mais destacou isso para mim foi quando ele encontrou a sua esposa na sua forma humana. E aí ele estava ali, ele fingiu ser um agente do governo que ia ali para trocar a licença do cachorrinho deles. Ok. Só que acontece que ele do nada tem um piripaque e aí ele já fala pra... A esposa dele já fala: ah, eu entendo que você não tá bem, eu perdi meu esposo, não sei o quê. Tipo, pra um completo desconhecido. E ele também já se abre pra ela, como se os dois se conhecessem há um tempão, só que ele conhece ela, ok, só que ela não conhece ele. Então aquele diálogo é muito, tipo, gratuito, muito... Ah, vamos resolver logo essa parada pra ir pra porrada. Então, esse é o ponto mais baixo da HQ pra mim. Mas tirando isso, a HQ é legal. É uma HQ divertida, rápida de ler. Eu li as 7 primeiras edições ali em um único dia. Foi muito prático. Claro, cada edição tem 30 e poucas páginas. Ela tem a narrativa boa. Não é aquela HQ anos 90 que vai parar por 15 páginas e ficar te mostrando combate. Isso não aconteceu em nenhum momento. O combate é legal, até porque nesse primeiro momento ele está conhecendo seus poderes, o que faz com que realmente o personagem seja mais palatável. Então, para darmos um fechamento e colocar meio que um ponto final aqui sobre Spawn. Eu tinha tudo para não gostar. Eu fui com expectativa zero e minha expectativa chegava a ser meio negativa. Eu fui com a intenção de não gostar. Assim como em diversas outras revistas dos anos 90. Mas aconteceu comigo em Savage Dragon, aconteceu comigo em Angela e aconteceu comigo de novo em Spawn. A HQ é boa. A HQ, apesar de ter suas falhas, assim como todas as HQs possuem suas falhas, ela consegue sim se manter dentro daquilo que ela se propõe. O mundo que se cria ao redor do Spawn é uma construção muito rápida. A gente não fica um tempão junto acompanhando o Spawn para depois começarmos a conhecer as coisas ao redor. Não, a gente recebe tudo de uma vez só, não tendo necessidade de muitas apresentações, de muita construção, porque a forma com que os personagens são apresentados já deixa bem claro quem é quem. Os personagens são identificáveis, coisa que em algumas HQs é meio que impossível, né? E pelo fato de cada personagem possuir ali, de fato, uma personalidade bem construída, a gente consegue lembrar deles, consegue gostar dele. Em nenhum momento eu encontrei um núcleo ali narrativo que não me agradasse. E olha, é bem difícil isso acontecer. Acontece muito em diversas HQs, livros, filmes, de ter um determinado núcleo de pessoas que eu simplesmente não gosto de acompanhar. Mas aqui não aconteceu. Então, falando para vocês de um cara que não gosta do que foi feito nos anos 90, e tô falando também das primeiras 7 HQs, eu não sei se piora depois, eu vou ler, inclusive pretendo comprar também as HQs do Spawn. É boa, vale a pena. Não vai ser uma nova obra de arte que vocês vão colocar na lista dos melhores HQs do ano, não vai ser. Mas é uma HQ divertida, é uma HQ ideal para vocês lerem sem muita... Aquela HQ que a gente lê sem precisar ser o cabeçudo, sabe? Sem precisar, vou ler aqui, daqui a pouco vou ter que pesquisar o nome de um lugar para saber o que é aquilo ali que eles estão falando. Não, é uma HQ simples, é uma HQ fácil, é uma HQ bem pro adolescente, apesar de ter muitos temas ali que fogem um pouquinho do nicho menos 18, né?
Então, realmente, eu gostei muito da HQ. Se tivesse que dar uma nota, eu diria que ela tá entre 7 e 8, um 7,5. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Comentem aqui embaixo o que vocês acham de Spawn, focando principalmente nesses primeiros 7 volumes. E se vocês pretendem comprar, se vocês já têm, se vocês vão comprar só a versão ali, a Spawn 296 em diante, comentem aqui embaixo. E se vocês ficaram até esse momento do vídeo, comenta Spawn. Então é isso, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!